E no nono, beleza? Então, estou aqui hoje com vocês para a gente fazer uma revisãozinha, tá? Desse nosso conteúdo que nós estudamos aí nesse quarto bimestre, tranquilo? Então a gente vai estar revendo aí tudo aquilo que a gente viu desde a nossa primeira aula. Não lembro exatamente a data, desde a nossa primeira aula desse quarto bimestre, beleza? E depois desse vídeo vai ter uma folha de exercício para vocês exercitarem tudo isso que nós viemos estudando. Lembrando, tá? Que essa revisão é a partir desde a nossa primeira aula do quarto bimestre. Então, revisão, quarto bimestre, hoje, dia 17/11, e a gente começou lá atrás, a gente começou falando sobre as ondas em nosso cotidiano, tá? Então, para a gente relembrar aí, de acordo com suas características, as ondas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E esses dois tipos de onda, tanto mecânica quanto a onda eletromagnética, são aplicadas em diversas áreas de estudo e em diferentes tecnologias, tá? Por exemplo, a gente tem a onda eletromagnética para a gente ouvir o som de um rádio, ouvir um som de uma buzina, ou de mecânica, entendeu? Então tudo isso vem através desses tipos de onda, que pode ser distribuída em onda mecânica e onda eletromagnética, tá? Aí a gente vê aqui os exemplos que eu dei para vocês lá desses tipos de onda, exemplo dessas ondas. Por exemplo, as ondas mecânicas, onda sonora, onda sonora é um exemplo desse tipo de onda. Ondas eletromagnéticas, a luz visível e a radiação ultravioleta são exemplos dessa onda, tá? Então a mecânica, a onda sonora, estamos ouvindo, tá? Entendeu? Está mexendo nos mecanismos do nosso organismo, a gente conseguiu ouvir. A eletromagnética é aquela que você não consegue perceber, mas que você nota, entendeu? Observação, de uma forma geral, a onda é uma perturbação que se propaga transportando energia sem que haja transporte de matéria, tá? Ou seja, a onda ela tem energia, por exemplo, o som, mas não tem matéria. Você não consegue pegar a voz, você não consegue pegar o som, você não consegue pegar o barulho de uma buzina, tá? Então ele não tem, vamos dizer assim, a característica de ter matéria, tá? Só um minutinho aqui, peraí que eu vou... Beleza, moçada? Então deixa eu só ver aqui, tá? Isso, que tava apagando aqui, eu botei a tela aqui. Então, pessoal, essas ondas elas podem ser longitudinais, tá? Pode-se dizer assim, onde a dispersão dessa onda é longitudinal, ou essa onda ela pode ser transversal, tá? Exatamente como está aparecendo aí no slide para vocês, ok? E com isso, se você tem essas características, existem as propriedades presentes em uma onda. Ou seja, são as características das coisas, vamos dizer assim, das estruturas presentes na onda. Por exemplo, a parte lá de cima de uma onda, quando ela faz essa voltinha, como está aparecendo aqui na nossa imagem, é chamado de crista. A parte lá de baixo, onde ela faz a voltinha lá embaixo, é chamada de vale, tá? Esse intervalo que tem aí do início até o final, na direção da onda, é chamado de repouso, tá? Entre, vamos dizer assim, a direção da propagação e a parte de cima, nós temos a amplitude, tá? Mostrando ali, tranquilo? Ou seja, e tem também a oscilação da onda, ou seja, quantas vezes essa onda faz esse movimento. E o comprimento dessa onda também, tá? Então nessa imagem que está aparecendo aí para vocês de propriedade da onda, mostra exatamente tudo de boa, tranquilo? A outra aqui que nós temos fala assim: a distância entre duas cristas e entre dois vales consecutivos é chamado comprimento da onda, que é representado pela letra grega lambda, que é esse Y aí de cabeça para baixo, vamos dizer assim. A distância entre o eixo de propagação da onda e a crista, ou entre o eixo de propagação e o vale, é chamado amplitude, aquele espacinho, tá? A onda ela faz isso, vamos dizer que ela começa aqui, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce, só que ela sempre tem que passar por esse meio, tá? Esse espaço daqui, onde ela faz essa voltinha da onda, da crista ou do vale, esse espacinho aqui, ó, isso aqui é chamado de amplitude, ok? A quantidade de ciclos de uma onda por unidade de tempo é chamado de frequência, tá? Então, quantas vezes ela fez isso? A frequência dela. O intervalo de tempo no qual a onda completa uma oscilação ou um ciclo é chamado de período, ok? A equação da velocidade de propagação de uma onda é V, a velocidade, é igual a lambda vezes o F, vezes a frequência, ou V é igual a lambda
dividido pelo tempo que ela gastou nisso aí, ok? De boa nisso aí? Perdão, pelo período que ela gastou nisso aí, que é o T. Ok, moçada? Vamos lá. E com isso, essas ondas a gente viu lá que elas podem ser do tipo sonoras. E as ondas sonoras têm natureza ondulatória. E possui todas as propriedades estudadas anteriormente. Tem crista, tem vale, tem oscilação, tem enfim, tem tudo, tá? As propriedades ondulatórias que permitem classificar as ondas sonoras são frequência das ondas sonoras. O que é isso? Permite classificar o som como grave ou agudo. Desculpa, pessoal. Grave ou agudo. Intensidade do som está relacionada à energia, ou seja, ao volume transportado pela onda sonora. E a reflexão da onda sonora ocorre quando a onda sonora encontra um obstáculo produzindo um fenômeno físico chamado eco. Tá? A onda vai e volta. Okay? E com isso aí a gente já passou para a luz. Começamos a estudar a luz. E a luz, para falar de luz, a gente tem que falar do espectro eletromagnético. Além da luz visível, existem outras ondas eletromagnéticas, olha a onda aí de novo, com diferentes comprimentos de onda e frequência que compõem o espectro eletromagnético que nós temos aí. Naquele espectro magnético a gente tem lá ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelho, espectro visível, tá? Aquele que a gente consegue ver, ultravioleta, raio-x e raios gama. Tá? Então tudo isso aí é o que está presente, todas as características presentes no espectro eletromagnético. Tá aí, ó, que eu mostrei para vocês. E mostra exatamente o tipo de onda, tá? A amplitude dessa onda, vamos dizer assim, a frequência dessa onda. Olha lá os últimos aqui, ó, bem aqui no cantinho de cá, como são bem juntinhas essa onda, tá? E com isso, associado à luz, tem também o princípio da óptica geométrica, que fala assim, propagação retilínea de luz, ou seja, o camarada está querendo dizer para a gente aqui que a luz ela sempre vai viajar em linha reta, mesmo que ela cruze uma com a outra, como nessa imagem do meio aí com essas luzes vermelhas, ela sempre vai estar em linha reta. Tá? Você não consegue desviar, fazer com que uma luz faça uma curva. Tá? Então tem na primeira imagem ali, tem 4 placas ali de ferro e nessa imagem tem 4 buraquinhos, ou seja, você tem que botar esses buraquinhos exatamente na mesma posição. Se você subir um pouquinho, a luz não consegue passar por ali, ela vai encontrar um meio opaco onde ela não vai conseguir atravessar, ela vai somente esquentar aquilo ali. Tá? Então como mostra aqui, na primeira imagem, na segunda os raios de luz mesmo se cruzando, eles permanecem em linha reta. E a visão num carro, tanto de um motorista olhando para o retrovisor, um espelho, tá? Vendo carona, e tanto o carona consegue ver o motorista. Ok? Aí com isso aí tem a reflexão e absorção de luz. Os raios de luz refletidos nos permitem enxergar os objetos e os raios absorvidos são responsáveis pelo seu aquecimento. Olha só, os raios de luz refletidos nos permitem enxergar os objetos e os absorvidos são responsáveis pelo seu aquecimento. Por exemplo, então para a gente enxergar, a gente tem que ter a reflexão. Tá? Para esquentar, ele tem que absorver e transmitir quando passa de um lado para o outro. Ok? Vamos ver isso aí? Olha aí. Ó. Aí a gente tem aí uma imagem aqui, não baixou. Ah, não, baixou. Aí a gente tem aqui, peraí, foi. A gente tem aqui uma reflexão irregular ou difusa, ou seja, onde o local onde o raio de luz, vamos dizer assim, onde essa luz bate, é difuso, ou seja, ou irregular. A luz ela vai bater, ela não vai seguir o caminho, vamos dizer assim, o caminho exato dela, ou seja, se ela está nessa direção, ela vai bater aqui, ela tem que ir para cá. Só que se ela pegar um obstáculo aqui diferente, ela pode até voltar, em vez de seguir o caminho reto. É o que não acontece na reflexão regular ou especular, como se fala. Olha só como os raios são realmente um seguindo a linha do outro. Tá? Com isso a gente vê também acerca das luzes e as cores. Ao incidir sobre a superfície de um prisma, a luz branca se refrata, produzindo um feixe colorido. E o fenômeno de espalhamento da luz é conhecido como dispersão, dispersar, na qual a refração altera a velocidade de propagação dessa luz. Como cada cor apresenta um comprimento de onda específico, elas se deslocam formando ângulos diferentes, decompondo a luz. É o que acontece aí no lance daquele prismazinho, tá? Onde ele se junta ali e a maioria das cores ali dá o branco. Tá? A gente viu também acerca de espelhos e lentes. O espelho é um instrumento óptico com
a superfície lisa, polida e opaca, no qual acontece a reflexão regular dos raios de luz, tá? Ou seja, pode ter o espelho que se estiver escuro você não vê. Para você ver o seu reflexo, você precisa estar no claro. Essa propriedade é conhecida como lei da reflexão e vale para todos os tipos de onda, ou seja, a onda é formada lá atrás no espelho onde você vê, tá? Onde você vê a tua imagem. Então é mais ou menos isso aí. Com isso a gente tem um espelho côncavo, aquele que a parte de dentro imagina numa colher, e o espelho convexo, onde a parte refletora é a parte de fora. O côncavo, a parte refletora é a de dentro, e o convexo, a parte refletora é o de fora, tá? O côncavo pode-se dizer que ele diminui, vamos dizer assim, a visão, e o convexo ele aumenta o campo de visão, tá? Aí a gente passou dessa parte, aí já partimos um pouquinho para a química, onde a gente falou das funções químicas, onde nós vimos acerca dos ácidos, sais e bases e óxidos, tá? Aí tem assim, uma função química agrupa substâncias que apresentam características comuns e que se comportam de maneira semelhante ao reagirem com substâncias de outras funções químicas. E com isso a gente estudaremos 4 funções químicas, ácido, base, sais e óxidos, tá? Então vamos lá, isso é muito fácil, tá? Um ácido, já para dar um bisuzinho para vocês, vocês identificam um ácido quando vocês olham para a formulação química qualquer, ela começa com hidrogênio. Aqui nós temos dois, HCl e H2SO4, tá? Olha só, por definição, ácidos são substâncias que quando em solução aquosa liberam um íon positivo hidrogênio, como o cátion é um processo chamado ionização, tá? Então aqui, a gente já vê que essa formulação química, que essa ionização aqui, já começa com hidrogênio, HCl, tá? O ácido clorídrico, e o de baixo ali, o HSO, se eu não me engano, acho que é ácido sulfúrico, ou sulfuroso, uma coisa assim, tá? E ele dissociado, tranquilo, liberando o hidrogênio. Então, se começa com o hidrogênio, a gente tem a característica aí de estarmos presente para um ácido, ok? A base também é fácil de perceber, reparem aí, nós temos o NaOH e o MgOH, reparem que eles terminam com essa hidroxila, tá? Que é o que dá o nome a uma base, hidróxido de alguma coisa, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, enfim, o nome hidróxido devido a essa hidroxila, que é a presença desse oxigênio e desse OH. Então, quando vocês olharem para uma fórmula química, que vocês virem a presença do OH no final da formulação, para NaOH, MgOH, vocês estão de frente com uma base. Lembre-se sempre de dar o nome da base se pedirem hidróxido de alguma coisa, ok? O sal é mais fácil ainda. Lembra que o ácido a gente começa com hidrogênio e a base a gente finaliza com OH? O sal ele não começa com hidrogênio e não finaliza com OH. Olha lá, NaCl, CSBr, AgNO, MgSO. Então nós estamos de frente aqui a vários tipos de sais. Tá? Ele só muda nisso aí se aparecer o H no meio, entre o Na e o Cl, ou o OH no meio, entre o Na e o Cl. Aí você vai ser chamado de hidroxissal ou hidrogeno sal. Porém, o livro de vocês não pediu isso. Se não pediu, não tem como passar isso para vocês, não teria como vocês entenderem. A gente teria que estar em sala de aula para eu mostrar no quadro e explicar isso para vocês. Infelizmente, por vídeo aula fica difícil, tá? Então, um ácido, um sal, não começa com hidrogênio e não termina com hidroxila, que é o OH. Ali, nenhum deles. Ó. E por último, o óxido, tranquilo também. Vocês têm que botar na cabeça que para identificar um óxido, vocês têm que olhar. Ele tem que ser, tá? Essa fórmula química tem que ser definida como um composto binário. Composto químico binário, onde um deles sempre será o oxigênio. Repare ali, CO, N2O, NO, K2O, BaO, AlO. Ou seja, todos ali são um composto binário. O que é um composto binário? Todos eles são formados por dois elementos químicos, carbono e oxigênio, nitrogênio e oxigênio, nitrogênio e oxigênio, cálcio e hidrogênio, cálcio e oxigênio, bário e oxigênio, alumínio e oxigênio. Então é um composto binário, em que um deles é o oxigênio no final, óxido. Beleza? Matamos isso aí também. De boa? Aí o cara fala pra gente que os óxidos ácidos reagem com água e formam ácido, tá? Quando um óxido aqui, olha o óxido ali, o CO2. O cara fala que ele reage com água. Então se ele reage com água, você tem um óxido, o CO2, tá? E ele reage com água, ele vai formar um ácido ali, o ácido carbônico. Ali é o gás carbônico. CO2, gás carbônico com água, forma um ácido carbônico. Tranquilo? E os óxidos bases reagem com água e formam uma base, tá? Ali a CaOH. Tranquilo? Então isso é de boa também. Aí a gente já passou para teorias da evolução, surgimento da vida na Terra, tá? As ideologias aí, vamos dizer, de Charles Darwin, Wallace,
Urey, esses caras, Haldane, esses camaradas aí todos aí. A gente faz assim, começamos assim, ó. Existem diversas teorias relacionadas à origem dos seres vivos. Entre elas, podemos citar do bioquímico russo Alexander Ivanovich Oparin e do biólogo inglês John B.S. Haldane, tá? Ou Oparin, como alguns falam. No caso é Oparin. Eu já vi gente falando Oparin. De acordo com suas hipóteses, a Terra primitiva apresentava as condições necessárias para a formação de moléculas orgânicas simples, que posteriormente deram origem às primeiras células. Então essa ideologia, ou vamos dizer assim, a teoria elaborada por Oparin e por Haldane, tá? Aí com isso apareceram os experimentos, para tentar provar que esses camaradas aí não estavam muito certos. O primeiro foi esse aí de Miller e Urey, onde eles, bem dizer, eles formaram, vamos dizer assim, o que seria a Terra primitiva, tá? E com isso eles perceberam que não teria como mais ou menos acontecer isso não. E a outra teoria que a gente vê é a teoria da geração espontânea, tá? Geração espontânea, os camaradas acreditavam que você, num pedaço de carne nasceria um ser vivo. A gente sabe que para um ser vivo só nasce de outro ser vivo. E no caso aí, Francisco Redi, com um experimento simples, ele provou que essa ideologia aí de origem da vida aí estava errada. Onde ele botou um pedaço de carne num tubo fechado e um pedaço de carne num tubo aberto. O que estava aberto, mosca posou, teve vida. O que estava fechado, mosca não posou, não teve vida. Jogou por terra a teoria da geração espontânea, tá? E nós vimos aí também, no caso nem vimos, eu falei para você, a teoria da panspermia cósmica, quando os camaradas aí acreditavam que o ser vivo veio do céu. Tá? Caiu um meteoro, nasceu a vida. Ideologias, né? Teorias. Aí teve a evolução das espécies a partir de Charles Darwin, tá? Um ambiente em mudança altera a necessidade de um organismo, fazendo que ele use mais determinado órgão do que outros, tá? Aquele lance daquela lei do uso e desuso. Sendo assim, estruturas mais utilizadas se desenvolvem. Lembra do pescoço da girafa? E estruturas menos utilizadas tendem a se atrofiar. Asinha do pinguim, né? Então, isso aí é a teoria da lei do uso e desuso e herança dos caracteres hereditários. Aí, olha só, herança dos caracteres adquiridos é uma hipótese acerca de um mecanismo de hereditariedade através do qual mudanças na fisiologia adquiridas durante a vida de um organismo, como o aumento de um músculo através do uso repetido, podem ser transmitidas à descendência. Lembra que eu até falei com vocês que essa lei da herança dos caracteres adquiridos cai por terra? Porque se falasse aqui, poxa, você vai passar de geração em geração, se eu fosse muito forte o Schwarzenegger, todos os meus filhos teriam que nascer forte igual a mim. E não é isso que acontece, tá? Então essa teoria aí foi jogada por terra também. Aí veio Charles Darwin. As espécies apresentam alto potencial reprodutivo, ou seja, elevada capacidade de deixar descendentes. Mas olha só, capacidade de potencial reprodutivo, por isso deixam descendentes. Os recursos limitados levam os indivíduos de uma população a competir, por exemplo, por fontes de alimento e por abrigo. Okay? Os indivíduos não são iguais. Alguns podem apresentar características que favoreçam sua sobrevivência ao competirem. Tranquilo? Aí a gente vê aí, por exemplo, o gafanhoto, se ele fosse amarelo, o lagarto ia vir a comê-lo. Então ele desenvolveu característica, mimetismo, camuflagem, onde ele passou a ser verde com o passar do tempo, tá? Passou a ser verde, e vamos dizer assim, com isso ele conseguiu se camuflar, tá? No ambiente. Tranquilo? Aí com o estudo da evolução das espécies é realizado com base na observação dos seres vivos, como sua estrutura e seu comportamento. Ok? Aí as estruturas homólogas aí, né, que eu falei para vocês assim, que tanto aqui se eu não me engano eu tenho estrutura que serve para voar, nadar, correr e agarrar. Tá? Essas são as estruturas que estão aparecendo aqui. Tá? Ou seja, são estruturas diferentes com a mesma função. Perdão, são estruturas iguais com funções diferentes. Por exemplo, ali no morcego, a patinha, a asinha dele ali, que tem as mesmas estruturas do nosso braço, estrutura óssea, serve para voar. Tá? No caso ali da gente, nadar, ou correr, ou pegar alguma coisa, em alguns animais aí é para correr,
Tá? Então essas são estruturas homólogas. Tem também as estruturas análogas, que é aquelas que têm a mesma função de voar, porém com estruturas diferentes. Beleza, pessoal? Então esse vai ser nosso conteúdo de revisão, tá? Vamos fazer o exercício e arrebentar nisso aí, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, hein?